Saudações pessoal, professor Frederico aqui mais uma vez, em mais uma videoaula então desses sistemas supervisórios. Na videoaula de hoje vamos ver sobre telas, animações e nível de usuários em aplicativos de sistema de supervisão. Ok? Vamos lá. Então, esses tópicos então fazem parte da unidade 6 da disciplina, tá? Que eu estou ministrando aqui como cursos com videoaulas. Tá? Então a gente vai ver esses temas aqui. Então, desenvolvimento de telas de supervisão, edição e configuração, objetos de animação, níveis do usuário, tudo isso nessa videoaula, e na próxima videoaula, desenvolvimento de relatórios e históricos. Ok? Vamos lá. Então, o que são telas? Tá? Telas são como janelas de um sistema operacional. Todo mundo utiliza ou Windows, ou Linux, ou macOS, tá? E todos esses sistemas operacionais para computador e até para celular, né? Hoje em dia utilizam múltiplas tarefas, né? Então, e essas tarefas geralmente são organizadas como na forma de janelas, tá? Até o nome do sistema operacional Windows vem de janela, né? Então, em sistemas supervisórios também tem essa ideia, né? Com janelinhas ou caixas de diálogos, né? Representando elementos gráficos dentro do aplicativo. Tá? Elas servem para organizar e melhorar a visualização de processos. Também podem ser usadas para delimitar acesso a certas áreas do processo que está sendo supervisionado, através de níveis do usuário. Então, como é que são as telas no Ellipse Escada? E na maioria das plataformas de edição é assim também, tá? É mais um objeto no Organizer, tá? Mais um objeto que é organizado pelo aplicativo e que agrega todos os elementos gráficos, tá? Objetos vinculados a ela, sejam botões, sejam mostradores, sejam figuras, sejam animações, sejam displays e assim por diante, todos os elementos que a gente viu nesse curso, nessa disciplina. Tá? Aqui está uma captura, então, tá? Do Ellipse Escada, tá? Com o Organizer, e vocês podem ver que lá tem um elemento, então, chamado janelas. Tá? Aqui está em inglês, né? Screens, mas a ideia é a mesma. Tá? E aqui tem 1, 2, 3 janelas, pelo menos configuradas. Cada uma com nome, né? Essa aqui Iconics, essa aqui Main e essa aqui Process IT. Tá? E vocês veem, né? Que tem cada janela, vinculada a cada janela dessas, cada tela, desculpa, tá? Tem elementos gráficos aqui, gráfico, display, botão, display, botão, tá? Displays, gráficos, botões e displays, tá? Vocês podem ver todos esses elementos. No momento que vocês selecionam lá o objeto, então, de telas, no Ellipse Escada, ele aparece lá quais as telas que estão construídas. Tá? Inicialmente, quando vocês pegam o aplicativo do zero, tá? Ele já vem com uma tela, pelo menos uma tela, tá? Porque é a interface gráfica necessária para a gente fazer alguma visualização. Sem uma tela a gente não consegue visualizar nada. Tá? E a gente pode adicionar quantos a gente quiser. Tá? Bom, uma vez que a gente faz a edição, tá? Naquela tela branca então do Ellipse Escada, tá? Tem uma ferramenta aqui de seleção de telas, tá? Se a gente tem uma tela só, não faz sentido a gente ficar navegando entre telas. Mas para editar, se a gente quiser trocar de uma tela de edição para outra, basta vir aqui nessa flechinha, tá? E trocar a tela. Eu já vou fazer uma demonstração um pouco mais para frente. Agora estou falando só de forma mais simples, com uma captura mesmo. Ok? Bom, tanto na navegação quanto usando os níveis de acesso, tá? Pode ser utilizados, esses níveis de acesso podem ser controlados na própria tela ou por script, tá? Visualmente nas propriedades da tela. Por exemplo, pode-se fazer um botão levar a uma tela de duas formas. Configurar na propriedade do botão ir para a tela, e aí escolher qual é a tela que a gente quer ir, ou criar um script, tá? Ativado quando for pressionado um botão, por exemplo, um script do tipo onPress, tá? E lá dentro desse script ativado com onPress, colocar screens ou telas, ponto,
o nome do objeto, que é da tela. Vocês vão ter que, obviamente, tem que dar um nome para esse objeto, tela. E aí, o método activate, que é ativar a tela. E aí a tela é automaticamente mostrada, tá? E ativada também. São as duas formas de fazer com isso. Também dá para se utilizar outros métodos vinculados à tela. Tá? Além do activate, tem o show, que é mostrar a tela, e o hide. Tá? Hide é para esconder a tela. Tá? A gente pode, como mais um objeto de elemento gráfico dentro do Ellipse, a gente pode também ter sobreposição de telas. Tá? A tela uma em cima da outra, ou uma tela ocupando um pedaço da outra, se a gente criar como janelas. Ok? E aí a gente pode esconder, levar para frente, levar para trás, tudo isso a gente pode fazer. Ok? Bom, agora um segundo tópico que a gente vai abordar também é os objetos de animação. Tá? Esses objetos de animação são objetos semelhantes ao que a gente já viu, que é o text. Tá? Só que no text lá é para mostrar textos, né? Aqui nos objetos de animação é para mostrar imagens. Tá? Nesses objetos são designadas zonas para a troca de imagens de acordo com as zonas configuradas. Tá? Então, no text lá também tem essa questão da configuração de zonas. Tá? Então, se a tag associada a esse elemento gráfico está nos limites X, faz tal coisa. Tá? Coloca o texto tal coisa, se for o elemento texto. Se for a animação, mostra a figura tal. É bem simples. Tá? Então isso gera normalmente um efeito de animação, que é o desejado pelo desenvolvedor do aplicativo. Tá? Bom, esse elemento de animação é bem fácil de demonstrar, tá? Eu vou fazer vou usar um aplicativo de exemplo aqui, tá? Para demonstrar esse funcionamento da animação. Bom, pessoal, aqui eu tenho um aplicativo bem simples, tá? Ele é formado por 3 botões, uma tela, né? Tá? Que é essa aqui que vocês veem, tela, é a única, tá? E um slider para configuração, tá? E um objeto de animação, tá? Que eu coloquei aqui, animação. Se vocês clicar 2 vezes, vocês vão ver, propriedades da animação. Isso foi criado selecionando esse botãozinho aqui, arrasta e solta, e aí configura. Tá? Se vocês forem ver como é que é a configuração, a gente coloca nome, dá para colocar descrição, dá para colocar borda ou colocar transparente, colocar para piscar ou não, para se ajustar a imagem que a gente selecionou ou não. Como não tem imagem ainda, não dá para pôr. E colocar um fundo. Aqui são as configurações da zona. Tá? Então, a gente vai escolher as imagens, tá? Os valores das tags para seleção daquelas imagens. Tá? Nesse caso aqui, eu vou mostrar essa aqui que está pronta. Tá? Vou nas zonas aqui, vocês veem que tem vários bitmaps aqui marcados, né? Tem 108 bitmaps, na verdade bastante. Tá? Não precisa ser tanto, tá? Mas é que eu quis fazer uma animação bonitinha, por isso que eu mostrei para vocês. Então são 108 zonas também criadas. Tá? A primeira zona aqui, ele diz o seguinte, tá? Essa zona é mostrada quando o valor associado então a esse elemento aqui, tipicamente é na tag, né? Tá? Está entre o valor 1 e 2. Não pisca, não tem dica e o preview dele é assim. Tá? Se vocês forem ver, eu associei então esse objeto de animação aqui a um valor de uma tag. Eu coloquei aqui uma tag do tipo demo, né? Animação. Tá? Se vocês forem ver, a tag do tipo demo está aqui, animação. Tá? Coloquei aqui limites de variação de 0 a 108, porque são 108 quadros ou frames ou imagens diferentes que eu coloquei na animação. O incremento é 1 e o período aqui eu coloquei 100. E ela inicia habilitada. Tá? Padrão de variação aqui é um dente de serra, né? Ou uma rampa. Ok? Então o que acontece? Tá? Bom, de acordo com que vai mudando o valor da tag, vai mudando também qual é a figura que o meu aplicativo vai mostrar lá no final. Tá? Fica mais fácil de mostrar isso em runtime,
Por isso que eu vou executar aqui. Executando, tá aqui o meu aplicativo. Vou parar ele só para vocês verem, tá? Se vocês forem ver aqui, então, tá acontecendo alguma coisa, tá? Aqui ele tá mostrando como se fosse isso aqui uma esteira, né, de transporte, aqui em inglês, conveyor belt. Tem diversas estações de trabalho aqui que modificam, então, o item produzido, né, que é como se fosse uma bicicleta, ok? Dá pra gente resetar a animação aqui. Resetar a animação é tipicamente colocar a tag lá no valor 0. Tá? Então ela voltar a animação no instante 0. Dá pra gente mudar a velocidade de animação e só para vocês verificarem aqui está o valor da variação da tag na animação. Então vocês podem ver, eu ligo aqui e vocês veem, né, que está ocorrendo a animação aqui. Tá? E aqui está ocorrendo as modificações, então, do valor da tag. Chegou lá em 108, volta de novo. Tem como a gente mudar aqui a velocidade. Tá? Então, vocês podem ver. Aqui eu coloquei no valor mais rápido de todos. Tá? O 4 aqui é um pouco mais devagar. 2, devagarzinho. E 1, o mais devagar possível. Tá? Na prática, o que isso aqui faz? Ele muda lá o período, né? Tá, de variação da tag do tipo demo. Tá? Dá para a gente parar a animação também. Parar a animação é desabilitar a variação da tag demo. Então, bem simples, né? Tá? Creio que deu para vocês entenderem, então, como é que funciona essa ideia do objeto animação. Ok? Bom, vamos seguindo aqui, então, na teoria. Tá, então... Opa, fiz coisa que não era pra fazer aqui. De novo. Então, o próximo tópico que a gente vai ver é sobre níveis de usuários. O que é isso? Tá? O que são níveis de usuários? Tá? Como sistemas supervisórios e sistemas de escada, então, também são usados para controle, é conveniente que haja segurança nas ações que os usuários podem realizar. Tá? A gente pode ter mais de um usuário também utilizando esse sistema de supervisão. Para tanto, sistemas supervisórios normalmente possuem ferramentas de configuração de usuários com login e senha. Cada usuário pode ter um nível de acesso. Esses níveis de acesso são usados para delimitar, obviamente, o acesso às ações dos usuários e as ações dos usuários no sistema supervisório. Tá? Bom, se vocês forem ver lá no Organizer, né, tem um objeto lá que é lista de usuários. Tá? E normalmente isso está vazio, né? Então a gente não precisa criar um usuário para mexer no aplicativo. Mas se a gente quiser criar níveis de acesso diferentes, daí a gente tem que criar, obviamente, usuários que tenham níveis de acesso diferentes. Né? Ok? Bom, o nível de acesso 0 no Ellipse Escada, tá? Significa acesso liberado para qualquer nível. Tá? Então, se tem um objeto lá com nível de acesso 0, quer dizer que ele pode ser utilizado por, inclusive, um usuário que não está logado, que nem tem nível de acesso. O nível de acesso 1 significa nível de administrador, ou seja, é o usuário, tá, com os superpoderes dentro do sistema de supervisão, o que mais tem acesso liberado. Ele pode fazer tudo, teoricamente. Tá? Quanto maior o nível de acesso, tá, no Ellipse Escada, tá, menor são as permissões do usuário. Tá? Esse nível de acesso é um número, né? Tá? Então, fora o 0 e o 1 ali, todos os outros números, né, tá, são relativos ao nível de acesso sem identificação do tipo de usuário. Tá? Então, tudo acima de 1 não é administrador. Tá? Então, exemplo, uma tela com nível de acesso 10 pode ser visualizada, acessada por usuários com nível de acesso inferiores ou igual ao valor 10. Tá? Então, se eu tenho um usuário que tem um nível de acesso 9, ele pode acessar uma tela com nível de acesso 10. Se eu tenho um usuário com nível de acesso 11, ele não pode acessar uma tela do nível de acesso 10. Tá? Então, é bem simples essa ideia. Tá? Então, quanto maior o número ali, menos
menos capacidades esse usuário tem, menos permissões esse usuário tem. Tá? Bom, dá para a gente utilizar os níveis de acesso com scripts. Tá? Então, o acesso, navegação de telas ou a operação de botões pode ser controlado com scripts associados ao nível do usuário. Tem como a gente pegar o nível de acesso do usuário logado através dessa propriedade, na verdade, nesse atributo aqui da aplicação, application.user.accessLevel. Esse aqui pega o nível de acesso do usuário que está logado. Tá? Se não tem nenhum usuário logado, obviamente daí o nível de acesso é 0. Tá? E dá para a gente controlar então o acesso, por exemplo, a uma tela por scripts também. Então, if application user access level menor ou igual a 10, tá? Se o usuário então tem um nível de acesso menor ou igual a 10, a tela pode ser ativada e mostrar a tela. Se não, coloca uma mensagem, uma caixa de mensagem, você não tem permissão para acessar essa tela. Tá? E termina o if ali, tá? Assim disparado, assim pode ser disparado esse script aqui quando for apertado um botão, por exemplo, para abrir a tela. Tá? E aí o script que controla essa abertura da tela, ou não. Ok? Bom, o login do usuário pode ser requisitado usando uma linha de script conforme que está aqui, né? Então, application.login. Tá? Esse é um método, tá, da aplicação que requisita, então, o login do usuário. Este login é mais comumente associado a um botão que, quando apertado, tá? Então dispara um script lá do tipo onPress que pede o login do usuário. Tá? Tipo, aquele mesmo caixinha de diálogo que aparece no Windows com solicitação de login, né? Então, usuário e senha. Tá? Caso o usuário seja administrador, o mesmo pode gerenciar também as outras contas de usuários com a linha de script. Tá? Application.userAdministration é um método, então, que pode ser executado tanto por administradores quanto para usuários comuns. Os usuários comuns só podem alterar a senha dele, os administradores podem mexer em todos os usuários cadastrados na aplicação. Os atributos da aplicação para se acessar qual usuário está logado e qual o nível de acesso estão acessíveis pode ser através dos scripts. Application.username, a gente pega a informação então de qual o nome do usuário que está logado. E application.useraccessLevel pega o nível de acesso do usuário que está logado. Bom, aqui eu tenho uma demonstração, então, uma aplicação bem simples, tá, que demonstra tanto o uso de telas, quanto o uso de scripts, quanto o uso de níveis de usuário. Eu vou fazer a demonstração para vocês agora. Então está aqui a aplicação, é bem simples. Tá? O que a gente tem? Bom, tem mais de uma tela, né? Vocês podem ver aqui, eu tenho tela de visualização de tags e tela inicial. Tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de mostrar agora na sequência para vocês. Então, se vocês forem ver aqui em telas, tá? Eu tenho duas telas criadas. Inicial e tags. Tá? Como é que eu criei o tags? Eu vim aqui em novo e criei uma tela. Vocês podem ver que cria novo ali, ele põe mais um elemento ali. Tá? Vocês alteram o nome aqui, alteram o título, alteram o fundo, pode pôr um bitmap de fundo, pode pôr uma cor de fundo, pode selecionar o nível de acesso. Tá? Por padrão, ela sempre vem com nível de acesso 0, ou seja, liberado para todos os usuários. Pode configurar o estilo, se é tela cheia ou janelada. Tá? Eu vou colocar janelada aqui só para vocês verem, ó. Viu que alterou ali o fundo, né? Isso aqui é janelada, isso aqui é tela cheia. Por padrão ele é sempre tela cheia. Tá? Dá para vocês alterarem o tamanho dessa tela janelada, tá? E a posição que ele aparece na tela. Tá? Dá para vocês configurarem a barra de rolagem aqui, tanto horizontal quanto vertical da tela. Tá? Pode configurar aqui para não mostrar qual é o foco dos objetos. Então, foco é aquilo que Vou mostrar aqui o que é foco para vocês. Tá? Bom, vocês podem ver que tem botões aqui, né? Se eu executar aqui,
tá? Opa. Tá? E apertar a tecla Tab, tá? Ele meio que aparece uma coisa num botão, ó. Se eu apertar a tecla Tab de novo, aparece em outro botão, tá? E ele fica trocando de acordo com os botões e os elementos que a gente tem de entrada dentro do aplicativo. Esse aqui é o foco, tá? E uma vez que um botão tem um foco, a gente não precisa apertar com o mouse, a gente pode apertar com o teclado. Tanto no Enter, quanto no espaço. Aqui eu vou apertar o Enter só para vocês verem. Enter, tá? Eu não apertei com o mouse, tanto que o mouse está parado ali, né, pessoal? Tá? E aí aqui pediu para minha realização do login. Tá? O login, então, é essa caixinha aqui que eu comentei com vocês, que é onde tem login e senha, um OK e um cancelar. Tá? Então esse é o foco. Tá? Só para mostrar para vocês o que é o foco. Tá? As outras configurações que a gente pode ver então aqui. Tá? Se a tela é redimensionável, se é móvel ou não, tá? Vocês podem desmarcar. Se essa tela é a inicial do aplicativo ou não. Vocês podem ver que é uma tela que eu criei depois da tela que vem por padrão no aplicativo, né? Então, normalmente a segunda, terceira, quarta e na sequência não são telas iniciais, a não ser que eu configure. Se eu configurar essa aqui como a tela inicial, vou configurar, provavelmente ele desmarcou lá a minha tela inicial como tela inicial. Então só pode haver uma. Então foi desmarcado aqui. Tá? Bom, o que acontece se eu fizer isso? Tá? Quando eu for executar o aplicativo, tá? Vai aparecer lá a minha tela em branco. Ah, professor, por que está aparecendo tela em branco? Eu não coloquei nenhum elemento gráfico aqui nessa tela ainda. Tá? Não tem nenhum botão, nenhum display, nada. Tá? Então vai ficar só aparecendo essa tela. E como é que eu troco para as outras telas? Só dá para trocar para as outras telas se vocês fizerem elementos gráficos que façam a navegação entre telas. Aqui não tem nada, então só me resta apertar a tecla ESC para sair da aplicação. Tá? Vou mudar de novo para tela inicial direitinho lá. Tá? Então a tela inicial agora é a tela inicial configurada. O que mais tem? Tá? Então se pode recortar objetos, ir para, esconder, mostrar. Tá? Tem algumas funcionalidades aqui que eu não vou mostrar para vocês, mas que dá para fazer. Tá? O Ellipse Escada ele consegue criar uma interface web para telas também. Então, se a gente marcar aqui, ele cria uma interface web para tela. Dá para a gente, obviamente, criar scripts para tela. Tá? Ó, os scripts são esses aqui. Tá? Um bastante útil é o while running, enquanto a tela for mostrada. Tá? E dá para ver a referência cruzada, então onde que essa tela está sendo utilizada. Vocês podem ver aqui que na aplicação não tem nada. Tá? Eu vou apagar essa tela aqui porque era só para ilustrar para vocês o que tem. Bom, o que eu tenho na tela inicial? Se eu apertar no mais aqui, vocês veem esses elementos gráficos aqui, né? Então botões e displays. Na outra, gráfico, elemento do tipo text, tá? Displays e botão. Tá? Então bem simples. Vamos ver o que tem na tela inicial. Na tela inicial tem um display, outro display, tá? E 3 botões. Tá? Um botão aqui é o de realizar login, o outro é de ir para a tela de monitoração e o outro é de mudar a senha de login. Vamos ver o que tem nesse realizar login aqui. Opa, melhor, vamos começar aqui. Tá? Esse aqui, propriedades do display. O que ele mostra aqui? Tá? Ele mostra informações contidas numa tag chamada UserInfo, que é do tipo RAM. Tá? O formato aqui é texto, tá? Então provavelmente quando eu executar ele vai mostrar o que tem nessa tag do tipo RAM. Aqui nesse display eu estou mostrando a hora, né? Eu peguei a hora do gerenciador global.currentTime. Isso está aqui, tá? É um atributo então do gerenciador global, tá? Dá para a gente pegar. E no formato aqui a gente pode colocar data e hora, daí ele mostra direitinho do jeito que a gente quiser, tá? Tem um display aqui para pegar qual é o usuário que está logado no momento. Como eu comentei com vocês, bastaria selecionar aqui nas tags o application.username. Então, o atributo username do objeto aplicação. Tá? Como é que a gente pega as coisas da aplicação? Basta selecionar aqui e ver o que tem da aplicação. Tem tudo isso aqui. Ok?
Bom, o botão realizar login provavelmente chama aquele método lá, login, que eu comentei antes. Tá? Vamos ver aqui. Tá? É um botão momentâneo, então, quer dizer, ele não tem on-off, ele mostra só um estado. Tá? Então, provavelmente só tem uma mensagem. A outra mensagem é só quando eu fico apertando o botão, né? Que normalmente nem aparece. Nas tags aqui não tem nada. E o que esse botão faz? Ele pede o login. Tá? Então, obviamente, tem um script lá do tipo onPress que realiza lá a execução do método login do objeto application. Tá? Depois ele verifica aqui, após feito o login, obviamente ele vem para essa outra linha aqui. Tá? User config button deixa visível esse botão aqui, então. Tá? E se o nível de acesso é 1, tá? Ele coloca lá nesse botão aqui, gerenciar usuários, se não, ele muda o texto do botão para mudar senha de login. Por que isso? Lembrem que eu comentei, né, com vocês, né, pessoal, que o administrador ele consegue gerenciar todos os usuários, então se for 1, ele vai conseguir gerenciar todos os usuários. Se for um usuário comum, não administrador, então com access level diferente de 1, tá? Então, maior que 1, provavelmente, né? 2, assim, 2 até o maior nível que for possível configurar aqui. Tá? Ele vai colocar aqui, mudar senha de login. Ok? Nesse botão aqui tá para ir para a tela de monitoração. Então, se vocês forem ver, uma das coisas interessantes que está configurado nesse botão aqui é ir para a tela. E aqui eu configurei a tela tags. Tá? Aqui é um botão também que executa um método, aquele método User Administration que eu comentei antes, para trocar a senha ou para gerenciar os usuários se for um administrador. Tá? Bom, essa tela inicial aqui, obviamente tem nível de acesso 0, tá? Já que a gente quer que qualquer usuário acesse essa tela inicial. Tá? Se a gente colocar um nível de acesso diferente de 0 aqui, logo no início, quando vocês executarem a aplicação, ele vai dizer, opa, o usuário não tem nível de acesso para mostrar essa tela. Tá, mas eu nem fiz o login. Por isso que a gente tem que fazer uma tela inicial com o nível de acesso 0 para pedir o login. Ok? Vamos lá. Então, nível de acesso 0. Tá? E se vocês forem ver a tela de visualização de tags, que é essa aqui, tá? O interessante aqui é que ela tem nível de acesso diferente de 0. Eu coloquei 1. Quer dizer, só o administrador consegue entrar. Tá? Vamos fazer o teste? Vou executar aqui a minha aplicação. Está aqui a minha aplicação bem simples, então mostra lá o texto que tem na tag do tipo RAM. Aquele texto ajuda o usuário de primeira viagem, né, desse aplicativo. Diz, ó, o login e senha cadastrados é oper para operário ou admin para administrador. Tá? Já que eu teria que saber ou já teria que estar configurado, né, isso anteriormente. Mostra a data aqui e o horário. O usuário logado, no caso não tem ninguém. Tá? O realizar login e o ir para a tela de monitoração. Vamos testar aí para a tela de monitoração. Bom, lembrem, né, que eu coloquei nível de acesso 1 na tela de monitoração e como eu não tenho nenhum usuário logado, o nível de acesso é 0 e aí essa tela tem um nível de acesso diferente de 0. Quer dizer, ela não é livre. Tá? E aí ele me diz acesso negado. Ah, como é que eu acesso a tela agora, professor? Bom, tem que ter um usuário com nível de acesso que me permita, né, acessar. Vou primeiro colocar aqui o operário. Tá? Coloquei o nível de acesso, a senha e o usuário e senha, e aí ele identificou. Opa, é o operador. Acabei esquecendo de mostrar lá no Organizer, né, os usuários que eu tenho criado. Bom, logo mostro na sequência. E aí, como eu comentei, né, quando é o operador, não é administrador, aí aparece o botão aqui com o texto muda a senha de login. Clico aqui, vocês podem ver que dá para trocar a senha. Não vou trocar. Tá? Dá para a gente fazer login de novo, ou dá para fazer logout, se a gente criasse um botão aqui de logout. Na verdade, não fiz, tá? Mas dá para fazer.
E agora eu vou entrar com as credenciais do administrador. Admin, ele identifica que é administrador, mudou aqui, gerenciar usuários. E aí, se eu clico aqui, ele mostra qual é que os usuários que estão cadastrados. Tá? Exatamente o que tem lá no Organizer. Então, tem o operador e o administrador. E eu tenho como alterar as configurações dos usuários. Tá? Então, o operador aqui está como nome operador, é isso que aparece aqui nesse display. Descrição, login, que é o nome do usuário, né? Tá? Que é o login do usuário, senha e o nível de acesso. Vocês podem ver que o nível de acesso aqui do operador é 10. Tá? Dá pra gente ver o do administrador também, né? O 1 e assim por diante. Ok? Bom, agora que a gente tem nível de acesso suficiente para ir para a tela de monitoração, vou clicar aqui. Vocês podem ver que ele abriu a tela com nível de acesso 1. Porque eu tenho acesso, permissões suficientes para acessar essa tela. E aí nessa tela tem bem simples, né? Tá mostrando aí a variação de uma tag demo. É só para vocês verem, né, que funciona essa questão de telas. Tá? Dá para a gente criar um outro elemento de navegação de telas aqui, voltar para a tela inicial, clica aqui e ele volta. Tá? Isso é importante, vocês têm que criar isso na aplicação de vocês. Se vocês vão criar mais de uma tela, tem que ter botões para ir e voltar, ou ir para uma tela e ir para outra tela e assim por diante, sair, tá? Voltar para a tela inicial, isso é importante ter. Ok? Só para mostrar para vocês aqui então, que eu acabei esquecendo, né? Aqui no Organizer, então tem os arquivos, tem os usuários cadastrados, exatamente como mostrei lá no gerenciador de usuários que o administrador fez, né? Tem o operador e administrador. Para que a gente criar um novo usuário, basta vir aqui, novo, e aí ele cria ali, e vocês conseguem colocar a informação que for para esse usuário. Tá? Bom, coisas interessantes, tá? O administrador sempre aparece com uma camisetinha um pouco mais azul, e os que não são administradores sempre com essa camiseta azul clara. Ok? Outra coisa interessante também, tá? E isso é uma particularidade do Ellipse, tá? As informações dos usuários não são colocadas no mesmo arquivo .app. Elas são colocadas no arquivo à parte, o arquivo apx, com o mesmo nome que vocês criaram. Então, no meu caso aqui tenho telas_usuários.app. Tá? Nesse diretório aqui eu tenho telas_usuários.apx. Então, se vocês quiserem copiar as informações dos usuários, não podem esquecer de copiar o arquivo .apx. Ok? Bom, bem simples, pessoal, esse conteúdo. Tá? Claro que vocês podem criar quantas telas vocês quiserem, usar os scripts para navegar nas telas se vocês quiserem, usar todas as funcionalidades possíveis. Tá? É bem simples, tá? E é bem natural de se programar e de se desenvolver aplicativos com telas diferentes, níveis de usuários diferentes para configuração. Sugiro vocês testarem aí no Ellipse as aplicações de vocês. Certo? Bom, para essa videoaula era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima videoaula.